Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Bom, hoje estamos na 7ª mensagem. A fé em Deus é inegociável. No capítulo 5 do livro de Daniel. Hoje vamos dar continuidade a essa mensagem que tem sido uma bênção para nós, não é mesmo? Agora faz 23 anos que o rei Nabucodonosor morreu e seu filho Belsazar é o rei. E Daniel está idoso, com mais ou menos 80 anos. Quase 70 anos na Babilônia. Agora a Babilônia tem um outro rei, o rei Belsazar. Mas o rei Belsazar está prestes a cair. O novo império está para começar. O império Medo-Persa do rei Dario. E essa mensagem ela conta uma história, um fato que aconteceu no meio de uma festa que o rei Belsazar deu. Apareceu de repente na parede do palácio uma mão, e essa mão, o dedo, na verdade, escrevia algo. E todos ficaram apavorados, todos ficaram temerosos, o rei ficou desesperado, sem saber o que era aquilo e o que significava aquilo. Mas aí, mais uma vez, Daniel entra na história, Daniel faz parte dessa situação também, porque certamente Deus tem usado Daniel nesse tempo todo na Babilônia, né, para fazer o nome de Deus ser glorificado. Um povo incrédulo, um povo pagão, um povo idólatra, né, que idolatrava vários deuses. E o que nós vimos nos vídeos, nas mensagens anteriores, né, Nabucodonosor várias vezes teve experiências através de Daniel com Deus. E ele custou ceder, custou quebrantar o coração, até que Deus o humilhou, colocou junto com os animais, né, pastando junto com os animais. E aí Nabucodonosor olhou para o céu e glorificou o nome de Deus. E fez uma grande mudança na vida do rei Nabucodonosor. Mas agora é o filho dele. E o filho dele também é um homem arrogante, vaidoso. E Daniel, mais uma vez, mas agora já com 80 anos, um homem maduro, experiente, já passou por muitas coisas na Babilônia. E a gente aprende com Daniel que ele, mesmo vivendo fora da sua nação, longe dos costumes de sua nação, ele e seus amigos continuam fiel ao Deus Todo-Poderoso. Não se rende, não se vende, não se corrompe. E Daniel continua participando de situações vitais para a Babilônia. Porque através das revelações de Daniel, através das instruções de Daniel, a Babilônia tem sido, né, nesse caso, abençoado por Deus. Mas agora, como na interpretação do sonho que Daniel fez ao rei Nabucodonosor, o império da Babilônia está prestes a cair. Está chegando ao fim dele. Assim como Nabucodonosor cercou a Jerusalém e tomou, agora é Babilônia que está cercada, sitiada pelo rei Dario.
E o rei Belsazar está prestes a cair. E é agora isso que nós vamos ver, né, o que a mão diz, a inscrição que o dedo, né, escreveu, o significado dela e o que vai acontecer, né, com o rei Belsazar. Mas antes de dar continuidade aqui, eu gostaria de pedir a você, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, curte, compartilha, né? Fala com os seus amigos, olha, vamos assistir essa mensagem que é bênção de Deus para nós. Amém? E aí nós podemos conseguir, que é o objetivo desse canal, é levar a palavra para mais e mais pessoas. Amém? Então vamos dar início na leitura da palavra e a gente vai, né, como nas mensagens anteriores, vamos lendo e vamos comentando, vamos falando sobre a narrativa aqui. Daniel, hoje estamos, né, no livro, capítulo 5 do livro de Daniel, de 1 a 31. Diz assim a palavra de Deus, versículo 1. O rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e bebeu vinho na presença dos 1000. Quando estava bebendo o vinho, Belsazar mandou trazer as taças de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que o rei, seus nobres, suas mulheres e concubinas os usassem para beber. Então trouxeram as taças de ouro que foram tiradas do templo de Deus, que estava em Jerusalém, e o rei, seus nobres, suas mulheres e concubinas beberam nelas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão humana que escreviam no reboco da parede do Palácio Real, de fronte do castiçal. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então, a fisionomia do rei mudou e seus pensamentos o perturbaram. Suas pernas ficaram fracas e seus joelhos batiam um no outro. O rei gritou para que trouxesse os adivinhos, os astrólogos e os prognosticadores. E o rei disse aos sábios da Babilônia: quem ler esta inscrição e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e terá um colar de ouro no pescoço. E será o terceiro governante do reino. Aqui até parece, né, o pai dele, né, quando teve o sonho, né? Daquele desespero que ficou sem saber o que tinha sonhado, qual era a interpretação, o que o sonho queria dizer, né? Aqui também seu filho Belsazar também não sabia o que estava acontecendo, chamou os seus adivinhos e ninguém foi capaz de entender o que estava escrito, muito menos a interpretação do significado daquilo dali. E o rei fica apavorado, né? E aí Daniel vai aparecer, né? Daniel, mais uma vez, é colocado por Deus para fazer grande coisa nessa nação. Que ninguém ali, naquele momento, não imagina, né, o que está para acontecer naquela noite. Algo grande que vai mudar a vida de todos ali. No versículo 10, dando continuidade, olha o que acontece. Aconteceu que, por causa das palavras do rei e dos seus nobres, a rainha entrou no salão do banquete.
E a rainha disse: ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se altere a tua fisionomia. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, ó rei, teu pai o constituiu chefe dos magos, dos adivinhos, dos astrólogos e dos prognosticadores. Porque neste Daniel, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar, se encontrou um espírito extraordinário, conhecimento e entendimento para interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver dúvidas. Chame-se agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei disse a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Agora Daniel, não mais um rapaz com 20 e poucos anos, mas um homem com 80 anos de idade. E ele se deparar naquela situação ali, deve ter sido para ele algo assim, ele deve ter refletido, né? Puxa vida, isso já aconteceu. Isso já aconteceu antes. Mas dessa vez, Daniel já chegou na presença do rei ali, certamente já com a revelação, né? Com certeza o Espírito Santo de Deus já tinham revelado, já tinham preparado para o que estava acontecendo. E mandou chamar Daniel. E Daniel, da forma que a gente vê como a esposa, a rainha, falou para o rei a respeito de Daniel, fala dele como um homem não só de sabedoria, mas um homem de respeito, um homem de credibilidade, né? E um homem temente ao Deus que serve, fiel ao Deus que serve. Mesmo vivendo numa cultura pagã, ele se manteve fiel, firme, e alcançou respeito, alcançou, né, a credibilidade em toda a corte, né? E já passando muitos anos na Babilônia, e ele se manteve firme, né, na fé e na credibilidade que ele alcançou lá no início, quando ele passou os 3 anos sendo preparado para servir o rei Nabucodonosor. No versículo 22 em diante diz assim: mas tu, Beltesazar, agora o Daniel, né, chega para o rei, e antes ele falou sobre o pai, o rei Nabucodonosor, disse que era um grande homem, um grande rei, né, que também teve comportamento idólatra, né? Mas Daniel bota em ênfase que o rei Nabucodonosor acabou se convertendo ao Deus verdadeiro, né? Mas ele diz assim para o rei Beltesazar agora. Ele se dirige para o rei de uma maneira muito mais segura, muito mais experiente, né? E diz para o rei assim, sem temor nenhum: mas tu, Beltesazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, embora soubesses de tudo isso, mas te elevaste contra o Senhor do céu, pois as taças do templo dele foram trazidas à tua presença, e tu, teus nobres, tuas mulheres e tuas concubinas beberam vinho nelas. Além disso,
Deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem. Mas não glorificaste a Deus, em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos. Então, aquela parte da mão que traçou o escrito foi enviada por ele. Esta é a frase que foi escrita: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação. Mene, Deus contou os dias do teu reino e pôs fim nele. Tekel, foste pesado na balança e foste achado em falta. Pérez, o teu reino está dividido e entregue aos medos e persas. Então Beltesazar deu ordem e vestiram Daniel de púrpura, puseram-lhe um colar de ouro ao pescoço e anunciaram que ele seria o terceiro em autoridade no reino. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, o rei dos babilônicos. E Dario, o Medo, recebeu o reino, tendo cerca de 62 anos de idade. Imagina o rei Beltesazar naquela festa, embora ele sabia os riscos que ele estava correndo, porque ele estava cercado pela o grande império Medo-Persa, mas certamente da arrogância dele, toda a história da Babilônia de conquista, né, através do pai dele, ele talvez tivesse alguma esperança ou não estava acreditando naquilo que estava acontecendo. Mas Deus, mesmo sabendo que Beltesazar, ele talvez fosse um coração muito mais duro do que o pai dele, o rei Nabucodonosor, e Deus não fez o que fez com o filho, o que fez com o pai. Deus entregou a Babilônia para o Medo-Persa, um novo império. Por quê? Porque já estava previsto, né? Já foi profetizado lá no sonho que o reinado de Nabucodonosor ia acabar. E viriam outros reinos, um pós ao outro, até chegar ao Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Daniel, aqui sendo usado mais uma vez pelo Senhor nosso Deus, fala com autoridade, fala com atitude, né, diante do rei. E o rei, mesmo vendo aquilo, a afirmação através de Daniel dizendo que o reino dele estava no fim. Mesmo assim, Beltesazar não parece que, né, a impressão que passa parece que ele não entendeu muito bem o que estava para acontecer. E logo algumas horas depois, naquela mesma noite, ele veio morrer. E aí o Dario tomou Babilônia e começou a reinar ali. Mais uma vez, Daniel mostra a sua fidelidade ao nosso Deus. Mais uma vez a gente entende que quando a gente é fiel, Deus Todo-Poderoso nos honra, né? Como Deus honrou Daniel mais uma vez. Aqui Beltesazar já nem lembrava de Daniel. Quem lembrou a ele foi a esposa, né? A rainha. Ele não lembrava mais quem era Daniel. Já há 23 anos da morte do rei Nabucodonosor. Mas aí Deus foi mais uma vez, honrou Daniel, né? E fez a palavra dele se cumprir. Agora, na última mensagem, né, a oitava mensagem que nós vamos ver é uma das passagens mais conhecida do livro de Daniel.
onde Daniel vai ser jogado na cova dos leões. O porquê que isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? Qual é o resultado disso? O que Deus quer falar através disso? E aí nós vamos ver no próximo vídeo, vamos ver o porquê que aconteceu, que no novo reino agora, na nova... o Dario, ele continua dando a Daniel prestígio, ele continua tendo regalias, vamos dizer assim, dentro do reino, alguma autoridade dentro do reino, e aí acontece algo que vai fazer Daniel ser jogado na cova dos leões. Mas aí nós vamos ver no próximo vídeo. Amém? É bom de novo estar aqui com vocês nesse momento tão gostoso, falando do Senhor, do poder de Deus, do amor de Deus, e o que Deus faz com aqueles que o honram e o que faz com aquele que não honra, né? São duas coisas bem diferentes, caminhos diferentes, um é bênção, o outro já não é mesmo? Então que a gente venha seguir sempre obediente à palavra de Deus. Amém? Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Um abraço.